Presidente Gil Kruger, primeiramente quero dar umas boas-vindas aqui à Francesca e a todas as pessoas que estão aqui nesse parlamento. É uma grande batalhadora aí pela causa, né, da inclusão, e a gente sabe aí que você batalha mesmo, está sempre correndo. Então é uma grande alegria a gente sempre te ver por aqui, porque a gente sabe que você está sempre na luta, né? Então seja muito bem-vindo, né? A senhora também, seja muito bem-vinda aqui no parlamento. Mas quero falar aqui hoje, quero fazer um agradecimento, eu acabei esquecendo de mandar as fotos para o Miqueias ali, mas fazer um agradecimento aqui e falar aqui, vereador Ronaldo Rosa, da importância de hoje nós ter o ex-vereador Leandro Rosso à frente de uma pasta aqui no Executivo, como secretário de instituições, né? Então a gente fica extremamente feliz, porque o Leandro tem sido uma grande ponte entre o Executivo e o Legislativo. Então, ontem tivemos fazendo algumas visitas que foi agendadas aí com o secretário Rubens Astolfi, né, lá dentro do bairro Integração, dentro do bairro Boqueirão, ali também no bairro Independente, né, inúmeras obras que tem para ser feitas ali naquele bairro, naqueles bairros, e o ex-vereador Leandro Rosso agendou todas as reuniões para nós, aí a gente pôde fazer essas inúmeras visitas aí dentro desses bairros aí, aonde futuramente irão contemplar, né, a Secretaria de Obras provavelmente vai fazer agora as averiguações aí e futuramente serão contempladas essas obras que a gente tem dentro dessas comunidades. Então, a importância, vereador Edgar, da gente ter uma pessoa que esteve aqui desse lado, que esteve aqui no parlamento e agora está no Executivo, trabalhando em prol aí dos vereadores, auxiliando os vereadores aí, né, tanto o vereador da base como o vereador da oposição. O ex-vereador Leandro é uma figura ímpar, uma figura parceira que está sempre disposto a trabalhar aqui, vereador Manfroy, né, para ajudar a Casa Legislativa. Então, deixo aqui o meu forte abraço ao vereador Leandro, ex-vereador Leandro, nosso querido pastor Marcos aí também, seja muito bem-vindo à casa, e a gente fica aí extremamente feliz de poder contar com as visitas aí do nosso querido Leandro Rosso e o nosso secretário de Obras, Rubens Astolfi, que tem feito muito aí pela cidade de Passo Fundo. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador Edson. O próximo inscrito, vereador Edgar. Declina, vereador Douglas Pereto. Boa tarde à mesa, aos colegas, aos que nos assistem pelas redes sociais. 10 de setembro, Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Um tema extremamente relevante, ainda mais no Setembro Amarelo. Assunto que se vem desde antes de Cristo tratado como melancolia profunda, ainda por Hipócrates, teve sua classificação como doença apenas no século XX, muito tempo depois da psicanálise de Freud. Quando falamos em prevenção ao suicídio, precisamos entender que nas mídias, ao não dar ênfase aos números, aos casos, não se está omitindo a doença, mas, pelo contrário, evitando o incentivo a tal prática. Quando temos o acolhimento pelo CVV, quando temos o acolhimento pelos CAIS, quando temos os atendimentos nos serviços de orientação educacional das escolas e posteriores encaminhamentos para convênios, inclusive, com as academias, como Atitus e o PF, estamos tratando na raiz um problema que se estende não apenas àqueles que sofrem diretamente, mas às famílias e à sociedade como um todo. Na pré-adolescência, na adolescência e na primeira fase de adulto, que é o jovem adulto, as incertezas quanto ao futuro, aliadas a problemas crônicos, podem levar a um quadro de depressão. Então, se esse é o seu caso, procure atendimento, procure apoio, faça uso da medicação, valorize o papel do psicólogo, valorize o papel do psiquiatra. Depressão
é um mal real, diagnosticável e tratável, que não se trate mais como frescura, como mimimi, um mal que ataca milhões de pessoas em todo o mundo. Meu pronunciamento é apenas para reforçar esse alerta. Obrigado. Diego Milani. Obrigado, vereador Rafael Colucci, presidente interino, nobres vereadores, vereadoras, público que nos assiste presencialmente, pela TV Câmara e pelas redes sociais. Bom, hoje uma aula de direito constitucional foi dada pelo ministro Fux. Quero dizer que, em meio a um cenário em que temos visto uma perigosa politização do judiciário, o ministro Fux se levantou com coragem, com firmeza e, sobretudo, com base na Constituição Federal. Não fez discurso político, não se curvou à pressão ideológica. Ele fez aquilo que se espera de um magistrado. Julgou com base na legislação, na Constituição Federal. Fux deixou claro, e com razão, que o STF não tem competência para julgar aqueles que, à época, não exerciam cargos públicos. Portanto, o princípio do juiz natural e do devido processo legal não foi seguido. O julgamento deve ocorrer na primeira instância da Justiça Federal e não no STF. Por isso que esse julgamento já iniciou nulo, vereadorada. Quero uma breve frase que o ministro falou hoje. Diz assim: conclua assim pela incompetência absoluta do STF para o julgamento desse processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido seus cargos públicos. Fecha aspas. Uma fala técnica, embasada, que cumpre rigorosamente o que diz a nossa Constituição Federal, que é a Carta Magna. Esse é um papel do Judiciário, garantir o cumprimento da lei, não ser protagonista de disputas ideológicas ou atuar com um tribunal de exceção. O voto do ministro é um marco. Ele nos lembra que o Estado democrático de direito só existe quando há limites institucionais claros e respeito às regras do jogo. Ultrapassar esses limites é flertar com o autoritarismo, mesmo quando isso é feito sob pretexto de combatê-lo. Não estamos aqui para defender ou condenar antecipadamente ninguém. O que queremos é o que o povo brasileiro exige. É um julgamento justo, imparcial e em foro competente. Não se trata de proteger pessoas, mas sim de proteger o devido processo legal, a imparcialidade e a ordem constitucional, que sirva de exemplo para os outros ministros que um juiz declarado, um juiz de direito, deu aula de direito constitucional hoje para o restante dos ministros que lá estão. Muito bem, vereador Diego Milani. Vereador Cláudio Luiz Rufa Soldar. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, por presentes. Eu não vou falar em governo estadual nem federal. Meu negócio é falar da nossa cidade. E vou falar da Semana Farroupilha. Vou falar da Semana Farroupilha, Galdério, dos Taura. Deixar o convite aqui para o café da manhã, que vai ser na União Campeira. O seu patrão Salvador fez o convite, que será o dia 11, e o dia 12 lá no Dom Luiz Felipe de Nadal. É um CTG que eu sempre participo, então será no dia 12. Então, estarei lá presente e convidando os colegas vereadores para esses cafés. Está indo meio poucos vereadores, né? E também no dia 13, tem na Associação dos Trovadores, no Pedro Ribeiro da Luz. E também no CTG, Amigos da tradição, lá na Bela Vista. Eu estou convidando a minha CPDUI, que sou presidente, nós fazer uma visita no interior. Então, estou convidando as pessoas para ir lá na Bela Vista, tomar um café.
E também, depois dessa visita, desse café, eu vou fazer a visita no primário, vereador Colucci. Eu não fui no café aquele dia, mas já vou aproveitar e vou fazer essa visita no primário lá, que eu tenho tanta curiosidade. Então, vou nesse café e já aproveito fazer essa visita. Lhe concedo a parte, vereadora. Parabéns, vereador, por esta abordagem da nossa Semana Farroupilha. Eu tenho ido nos CTGs e fico muito orgulhosa da nossa cidade de Passo Fundo, dos nossos centros de tradições gaúchas, que têm feito assim verdadeiros banquetes, valorizando a nossa cultura na culinária, mas também aproveitando toda o grupo artístico, né, que tem nos CTGs, fazendo ótimas apresentações. E também vai ter a nossa sessão especial no dia 17, que é muito importante a gente convidar, é dia 17? Que estaremos abrindo aí, né, a sessão com este tema da Semana Farroupilha. Depois o presidente confirma ali a data, se é dia 17, mas me parece que é isso. O presidente já confirmou dia 17 no Clube Juvenil. Meu amigo Cláudio Rufa Soldar, mas eu venho até esse microfone de parte para lhe parabenizar. Em nome da comunidade tradicionalista, pela política que o senhor faz, as emendas impositivas lá para o CTG Dom Luiz Felipe Nadal, o CTG Moacir da Mota Fortes, né, melhorando as estruturas, a qualidade para o atendimento dessas instituições. Então o senhor está fortalecendo o tradicionalismo em Passo Fundo. Está de parabéns pelo trabalho que o senhor faz. Muito obrigado. Obrigado, meu gaúcho da tradição Passo Fundense. Isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Vereadora Ada dispõe de 3 minutos regimentais na comunicação de vereador. Vou esperar os vereadores se acalmarem um pouco. Obrigada. Então, vereador Milani, continuamos na mesma seada aqui, dizendo o seguinte, que hoje nós vimos que uma pessoa indicada pela Dilma, né, ministro Fux, que muitas pessoas vieram me dizer, não, bota fé que o cara é de esquerda, mas não importa se é esquerda ou direita, viu, vereador Milani? Se a pessoa for justa e correta, ela vai fazer o certo. E foi o que o Fux fez hoje. Ele deu um voto totalmente técnico e fundamentado. Não um voto político. Ou um voto de represália. Fux usou como fundamento principal a incompetência absoluta do STF no julgamento do Bolsonaro. Também disse que ao STF não cabe fazer juízo político, que é isso que nós estamos falando. Ele é um juiz, o único juiz de carreira que tem naquele lugar. Também fala sobre a mudança da jurisprudência, porque já era pacífico no STF, que, tendo perdido o caso, lá não era mais o local de julgamento das pessoas que não tinham cargo. Era pacífico e foi mudado agora. Para quê? Para poder haver a vingança. A competência também da primeira turma. O que ele diz? Que não seria competente, que seria o plenário. E aí vem uma das coisas que nós mais batemos em cima, que é o cerceamento do direito à defesa. Para o senhor ter uma ideia, a defesa, foi entregue para a defesa um volume imenso de provas de mais de 70 terabytes. E aí não existe o tempo hábil para poder fazer a defesa, sendo que isso gera um cerceamento de defesa. Também a contestação da tipificação dos crimes.
Fux questiona a categorização dos crimes pelos quais os réus foram denunciados. Gente, organização criminosa armada não tinha uma arma. Onde estão os vídeos? Onde estão os vídeos? O Dino votou pela condenação, mas não apresentou vídeo nenhum. Botou fora, botou no lixo. Porque lá incriminava eles. Pena que temos pouco tempo, mas são vários outros argumentos. Vereador Ronaldo Severo da Silva. Vereador Rafael Colucci, que está na presidência, colegas vereadores da mesa, colegas que estão no plenário, público que nos assiste, eu quero falar aqui de uma resposta de um pedido de informações que a gente encaminhou ao Executivo, que recebemos a resposta nesse início do mês de setembro, que é de um assunto importante aqui para a nossa cidade, que a gente anda pela rua aí, vereador João Pedro, como vereador, e as pessoas perguntam para a gente da escadaria da Rua Independência, né? Que há 5 meses ela teve que ser interditada, com risco de desmoronamento, e aí foi uma medida correta, adotada tanto pela Defesa Civil, quanto pela Secretaria de Planejamento do município, tendo em vista que a prioridade é a proteção às pessoas, né? Não poderia correr o risco ali, daqui a pouco o vereador Edgar, alguém está utilizando aquela escada ali e aconteceu um acidente, já pensou a tragédia que poderia ser, né? Então, essa escadaria está ali na Rua Independência, com a 7 de setembro, está interditada há 5 meses, e a gente fez um pedido para saber como é que está indo nessa questão da recuperação. E aí recebemos a informação de que o projeto arquitetônico e o memorial descritivo da escadaria estão concluídos. Agora faltam alguns projetos, alguns elementos complementares, estruturais, mas que após a finalização de todos esses projetos, então será elaborado o orçamento executivo, o cronograma físico-financeiro da obra, e aí será encaminhado para processo licitatório para que uma empresa venha refazer aquela escadaria, que é um ponto tradicional, histórico da nossa cidade. Muitas pessoas questionam, né, que talvez se a gente retirasse as escadarias da Rua Independência, ali ao lado do Clube Comercial, seria bom para o trânsito, né? Uma pena que essa discussão, pelo que a gente conversou com várias pessoas entendidas da área, ela já é uma discussão que deveria ter sido feita há muito tempo atrás. Hoje, mexer naquelas estruturas ali não teria mais possibilidade, ou teria que se fazer uma movimentação em todo o ao redor daquelas escadarias, com prédios, com estabelecimentos comerciais. Então, já que as escadarias vão permanecer, então que elas sejam até pontos turísticos da nossa cidade, que seja algo realmente, além de útil à população, que seja algo bonito. O pessoal foi lá esse tempo, pintou as escadas com cores, né, ficou colorido, ficou bonito, aquilo ali pode sim ser também um ponto da nossa cidade de referência até turisticamente. Então, vamos torcer aqui que a equipe do secretário Giese, a equipe que a gente conhece e acredita na competência, que os senhores possam concluir o quanto antes essa elaboração desses projetos e que a licitação ocorra ainda esse ano e que nós tenhamos de volta a escadaria da Rua Independência, se Deus quiser, antes do final desse ano de 2025. Obrigado, senhor presidente. Vereador Renato Checker. Vou pedir um momentinho de atenção aqui para os meus colegas vereadores. Vereadora Regina, vereador Ronaldinho. Vou pedir uma atenção total aqui. A colega Marina, para agradar parte dos seus seguidores, ela vai lá e posta nas suas redes sociais coisas para denegrir a imagem do colega aqui. Já deve ter acontecido isso com os colegas vereadores também, mas eu me senti muito ofendido. É muita covardia da parte dessa colega querer se promover em cima de algum colega aqui nessa casa. Faz favor, Miquel, coloca o vídeo que a colega postou. O Brasil, e agora estão preocupados porque o povo está erguendo a bandeira dos Estados Unidos, enquanto o governo do PT queimava a bandeira do Brasil. E vocês gostam da bandeira da Venezuela.
Nós queremos esperança. E a única esperança que nós temos viva, realmente, é o Trump, é os Estados Unidos prender toda essa máfia e assassinos que governa o Brasil. E vai ter assim. Nossa soberania. Aqueles e aquelas que ocuparam as ruas. A colega acha muito bonito ir lá e querer agradar o seu público com postagens desse tipo aí. Então coloque a voz desse vereador normal. Aqui ninguém tem fala de pato aqui. Eu falo na frente aqui. Doa a quem doer. Eu não dou punhalada nas costas de ninguém, colega Marina. Que postura, hein? Que postura que a senhora está tendo nesse mandato. Já foi pego com dancinhas aqui na frente. Isso aqui não é um teatro aqui. Aqui é uma casa do povo, uma casa séria. Para agradar os seus eleitores, só faz qualquer tipo de postagem. Mas eu não estou me importando com isso aí. Porque aqueles comentários que eu ouvi lá, daquelas pessoas, ali é tudo pessoas que defendem políticos ladrão. Aquelas pessoas ali que acharam graça defendem grupo terrorista de Hamas. Não estou aqui generalizando, mas uma grande parte é assim. Apoia o aborto, aquelas teus seguidores ali apoiam o aborto, assassinato de crianças dentro do ventre das mulheres, é o quê? Esses seus apoiadores que estavam falando mal de mim lá, que acharam bonito sua postagem, apoiam. Apoiam a drogadição. A sua ideologia é essa. A ideologia que a senhora defende. Apoia a liberação das drogas. Apoia a maconha. Vamos liberar a maconha. Então, assim, ó, não fiquei sentido por aqueles comentários, porque ali eu nem quero que esses tipos de gente me siga mesmo. Agora, eu lendo os comentários, sinceramente, eu sentia até um cheirinho de maconha. Só em ler aqueles comentários ali. Não estou generalizando, mas pelo perfil que a gente viu. Vereador Tiaquinho, acabou o seu tempo. Vereadora Regina. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha. Quero cumprimentar as mães atípicas que estão aqui representadas pela Fran e pela sua mãe. E quero aproveitar esse tempo de fala para falar sobre o PL 18 de 2025. Estive conversando com o procurador do município, doutor Corralo, aonde levei até ele várias questões que acreditam que o PLC 18 precisa ser melhorado. Acho que as duas últimas mensagens teve avanços, mas ainda permanecem questões que devem ser resolvidas, tanto do ponto de vista jurídico, quanto também do ponto de vista de valorização dos professores e da educação inclusiva. Uma das questões que levei é a questão de comprometer a garantia da irredutibilidade aos vencimentos dos professores, garantido através da Constituição, no seu artigo 37. Se a lei vai mudar, que ela tenha uma transição e que ela faça esta previsão. O que não pode é o professor hoje ter 1.400, 1.600 no seu salário, amanhã ele deixar de ter. Se a gente for se colocar no lugar de quem já está recebendo essa gratificação da educação especial, isso seria algo muito ruim e que entra, sim, em conflito com este artigo da nossa Constituição. A questão da fragilidade da educação inclusiva. Em todas as mensagens, vereador João Pedro, se mantém o termo classes especiais. Este é um termo que não se usa mais na educação inclusiva, em lugar nenhum, inclusive teve um decreto que foi derrubado, porque não se pode usar, porque ele entra em conflito tanto com a lei da inclusão, quanto a LDB. Então, precisa mudar esta redação. Não podemos aprovar um projeto que segrega. Não pode. Isso vai contra a legislação. Questão da coordenação pedagógica. Temos que defender aqui a lei da gestão democrática. Da forma como está sendo discutido no projeto, as coordenações terão que ter o aval da indicação da SME, e não mais como acontece hoje, que é através de uma eleição
dos diretores e o diretor indica quem é o coordenador. Se a SME não concordar com a indicação da escola, esse coordenador não poderá assumir. Isso, no meu entendimento, fere tanto a LDB quanto a lei da gestão democrática. E sem falar que, se o projeto for aprovado como ele está, também coloca... Professora Regina, terminou. Vereador João Pedro, assuma para fazer uso da palavra. Vereador Rafael, Vossa Excelência dispõe do tempo regimental da comunicação de vereador. Boa tarde, vereador João Pedro. Boa tarde aos colegas que estão na sessão. Estava aqui vendo as redes sociais e algumas outras situações, e dessa situação de ontem eu quero primeiro mandar um recado para o pessoal da Codepas, que me conhece, que eu nunca desrespeitei sequer um cachorro que fica lá no pátio, bem pelo contrário. Não seria assim que eu faria com os servidores. Mas eu fui representante do DCE, Newton, nosso diretor aqui, coordenador da saúde, e do tempo inteiro que eu fiquei na faculdade, eu ganhei da esquerda. Todo o tempo que eu fiquei lá no DCE, eles perderam todas para mim. Sabe por quê, vereador Rufa? Porque eu era educado, porque eu respeitava, eu sei oposição. Ninguém é dono da verdade. Coloca as fotos aqui para mim, Miqueias, por favor. E aí, quando um vereador que é eleito pelo povo vai na tribuna falar, os caras... É isso, ó. Isso é o que eles fazem, ó. Ó, eu já disse, já latiram para mim, já miaram, já fizeram um monte de coisa. E eu continuo aqui, de cabeça erguida para o meu terceiro mandato. Se eu falasse o que eu senti aqui, o cheiro que eu senti aqui, aí hoje iam estar me dizendo que eu sou um preconceituoso. O cara que me entregou lá, o abaixo-assinado, estava fedendo maconha, com fedor de maconha. Quando eu fui dizer para ele, o outro lá, para cortar o cabelo, eu me expressei mal. Eu queria dizer para ele lavar, então, não era isso. Eu realmente não tenho isso, mas diante das situações, eu me defendo. Então, o que fica aqui hoje é a falta de educação e o meu pedido de desculpa para os servidores da Codepas que se entenderam algo errado, da minha parte não. Porque eu respeito, são pais de família que estão aqui lutando também pelo seu ganha-pão, num momento que nós estávamos discutindo a questão da licitação, que é o foco, é o que eu estava falando com a vereadora Regina ali, que discorda de várias coisas de mim, mas sabe colocar. O foco aqui era a audiência pública, mas os ataques, para quem pensa ao contrário, é sempre assim. E não é de hoje, não é a primeira e não vai ser a última. Mas eu, desse vereador, não vão me calar, porque eu vou levar na educação, eu vou levar e vou seguir a minha vida. Vou seguir a minha vida, porque eu pago o teu salário, me traga aqui a carteira assinada, é alguma conta que tu paga que eu vou respeitar. Caso contrário, é só chorinho. Vereador Iarã de Carvalho. Perdendo maconha, vem lá se catar. Presidente Colucci, mesa diretora, Carlos Edis, presença do nosso amigo Newton aqui, e o Ari sempre presente, nunca ausente, né, Ari? Está pegando também o mesmo ditado do vereador Inharã, que é nunca ausente e sempre presente, né, Mandioca? Mas assim, caro Colucci, presidente, na mesma linha, eu lhe digo que a audiência pública ontem foi uma lástima, vereador Iel. Foi uma lástima, porque das pessoas que estavam gritando e reivindicando, né, o plenário estava cheio. Tinha mais de 300 pessoas aqui.
Tinha 10, não deu 10 pessoas, não deu 10 pessoas usuárias do ônibus, vereador Ronaldinho. Não deu 10. E aí não entendo por que as manifestações contrárias de quem estava aqui presente. Quer dizer, estamos pegando a bandeira e defendendo eles. Sim, mas e os que usam ônibus, vereador Pereto? Onde é que estão, que não vieram participar da audiência pública e fazer suas reivindicações? Agora eu sugiro a quem alicia e quem chama essas pessoas para vir para cá, que orientem que aqui dentro tem que ter respeito e educação. Orientem eles. Ó, pessoal, vamos se manifestar com educação. É muito bonito isso. É feio, pessoal, é feio, é ridículo passar por o que passamos ontem. Eu não fui ofendido, quero deixar bem claro, vereador Colucci e Iriel. Pela primeira vez eu fui aplaudido. Né? Foi um feito. Foi um golaço. Né? Foi um golaço. Mas então o que acontece? Mas o respeito é bonito, né? O respeito é bom. E quero dizer que daquelas pessoas que estavam ali se manifestando, vereador Colucci, depois eu fui no saguão para conversar com eles, e eles não demonstram tanta má educação como eles são, lá, conversando lá. Agora aqui, dá a impressão que querem aparecer para o resto do público, Newton. Querem fazer, sabe? Porque aquele tipo de covarde que usa da massa para se proteger e atacar alguém. Porque sozinho não faz. Não faz, Iriel. Não faz, não tem coragem. Vou dar uma parte. E eu saí pela porta da frente. Eu não tive medo de sair. E com aquele rapaz ali, falei que você quer conversar comigo, nós vamos conversar. Agora, vim aqui e não esperar a pessoa que está falando, espera terminar, daí faz a sua manifestação, mas é proposital. E outra coisa, assessores dessa casa, caminhando abaixado no meio dos manifestantes e induzindo, também essa casa não vai aceitar, porque eu faço parte da mesa diretora e estou preparando o documento. Eu resumo isso, presidente, dizendo o seguinte, dizia um comandante meu, é gente sub-raça. Obrigado. Vereadora Marina Bernardes. Bom, presidente e colegas vereadores, hoje eu utilizo o meu espaço para seguir com o tema do transporte público. Acho que essa casa sediou ontem uma importante audiência, independente dos eventos. Eu acho que o tema merece e precisa continuar no nosso debate. E eu também gostaria de comentar que não é porque divergimos da condução que a gestão está dando a esse tema, a forma como está conduzindo a nossa bancada, né, vereadora Eva? Eu acho que eu ouvi ontem algumas expressões como se nós estivéssemos fazendo politicagem. Eu acho que politicagem, na minha perspectiva, com todo respeito a quem discorda, é ignorar os impactos de uma licitação que vai entregar por 20 anos um serviço público a uma única empresa, em nome de construções, muitas vezes, partidárias. Isso eu acho que sim é politicagem. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é buscar assegurar que esse processo não traga só melhorias a quem usa o transporte público, mas a toda a cidade, já que o transporte público é um elemento da mobilidade urbana e que interfere a vida de todos nós, inclusive de quem utiliza o carro. Então, eu acho que fiscalizar é muito importante, é o nosso dever, e é por isso que nós apresentamos, ontem o Corralo falou de 4 manifestos, um foi do meu mandato, em que eu apresentei pelo menos 4 pontos que podem ser reajustados desse estudo, é um estudo longo, tem 166 páginas, nós nos debruçamos para fazer a fiscalização a esse projeto que vai dar corpo. Acho que esse é o nosso papel, né? Então, dito isso, também gostaria de dizer que é positivo que o Executivo esteja recebendo com disposição esse nosso material e disseram que até em uma semana vão retornar, para daí dar base ao edital. Acho que, de alguma maneira, nós mudamos esse processo, porque da audiência já ia sair o edital, ia ser protocolado. E agora nós ganhamos um tempo em função desses manifestos. E eu também quero mudar um pouco a pauta, dá para abrir a imagem, Miqueias? Só para comentar que nós temos feito esse diálogo, conversando com diversos setores, e a necessidade de nós termos em Passo Fundo uma delegacia do idoso. Até o vereador Milani não está presente aqui, eu acho, mas também comentei que participei da frente de segurança presidida pelo vereador, e eu também sei que esse já foi um pedido do vereador João pela frente do envelhecimento humano. Então, hoje eu apresentei em uma audiência pública na Assembleia, na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia,
que é presidida pela deputada Laura Cito, essa necessidade de nós termos essa delegacia do idoso no município. Então, dessa audiência, vereadores, eu gostaria de comunicar que a comissão vai oficiar a Secretaria de Segurança Pública do Estado e vai pedir uma agenda. Eu acho isso muito importante, acho que esse é um movimento que, inclusive, já é feito por vários outros vereadores em outros momentos da história do Legislativo, e que é uma oportunidade importante para a gente trabalhar um tema essencial, coletivamente, enquanto Legislativo, e que é urgente aí para a nossa cidade, que está dobrando os... Muito bem, vereadora Marina. Próximo inscrito, vereador Luiz Omar Valedorf. Boa tarde a todos. Cumprimentando a mesa, que nesse momento é coordenada pelo vereador Rafael Luiz Colucci. Eu cumprimento todos os vereadores, todas as vereadoras e também a quem nos assiste aqui pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Cumprimentar de forma muito especial a Francesca, seja sempre bem-vinda, a sua mãe Isa, seja muito bem-vinda também ao nosso parlamento. Muito obrigado. Estava aqui agora o Ari, lá da Rádio Planalto, também agradecer a presença dele aqui. Sabe, presidente Rafael, e antes disso quero cumprimentar o vereador Felipe Manfroy pela bela homenagem que fizeste a Associação de Moradores do Bairro Berthier, pelos seus 40 anos, uma associação importante naquela região, que Vossa Excelência já foi presidente e sabe, de fato e de direito, as dificuldades do movimento comunitário, da UAMPAF, das associações de moradores, nas reivindicações do dia a dia. Olha, eu ontem fiquei aqui quase uma hora, na audiência pública, depois tive que sair, que eu tinha um outro compromisso, também importante, mas sabe, vereador Felipe, eu trabalho há muito tempo com Assembleia Geral nas vilas, Associação de Moradores, nossa, participei de alguma assembleia na minha vida, audiências públicas pela UAMPAF, inúmeras aqui dentro desta casa, porque eu tive a oportunidade de ser por 4 mandatos presidente da União das Associações, verdadeiras batalhas aqui, João Pedro. Mas com uma diferença, vereador João Pedro Nunes, o respeito sempre prevalecia aqui nas discussões. E as últimas audiências públicas, a gente fica até preocupado, e ontem eu, olhando depois, Rafael, os vídeos, sabe, fica até preocupado de que forma que as pessoas chegam aqui, né? Que nem esse rapaz, ontem, enlouquecido, aí, falando bobagem, com aquela baita bandeira para um lado e para o outro, que se torna uma arma na mão dessas pessoas. Não que seja, mas daqui a pouco, pelo fato das discussões serem muito fortes, e a gente vê daqui a pouco o pessoal vem aqui já com esse pensamento de querer agitar, como se diz, o pessoal gosta muito de agitar, mas de resultado muito pouco. A discussão do transporte é importante. Tu trabalha com o dia a dia das pessoas que usam ônibus. E eu quero dizer a todos vocês que eu sempre usei o coletivo urbano. Eu sou... Próximo inscrito, vereador João Pedro. Vereador Milani aqui falou uma frase, nos fez refletir aqui, vereador Milani, né? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, são tantas emoções, porque a gente se prepara para falar um assunto, depois são tantas emoções que a gente passa pela Câmara, a gente tem que falar outros assuntos nesse espaço de comunicação de vereador. Pois tem vários ditados na vida que acontecem, queridas mães atípicas que estão aqui prestigiando, meu respeito, meu carinho a vocês, pelo trabalho diário que vocês fazem aí. Um dos ditados que se diz, vão morrer e não vão ver tudo. Ou vão fazer um cemitério que enterra as pessoas de pé e elas ficam enxergando. O resto que não enxergaram enquanto foram vivas. Tem coisas que muitas vezes se entristece, mas a esperança eu não perco. Pelo um Brasil melhor,
e pela uma paz entre as instituições, entre as pessoas. E queria dizer que esta casa aqui é a casa do povo, mas não é a casa da libertinagem. É a casa que tem que ter respeito. Não, aconteceu algo negativo? Não, foi lá na Câmara de Vereadores. Essa casa tem 21 vereadores. E só tem um CNPJ. Tá? Então, cada um de nós é responsável pela construção dos eventos, dos ambientes que temos aqui nesta casa. Cada um prepara de um jeito que quer e dos seus interesses. Então, portanto, quem está aqui, ó, ninguém aqui é bobo aqui, né? Tá? E quero dizer que o Executivo está fazendo a sua parte dentro da questão do transporte público. Está no fluxograma da licitação para o transporte público. Ele está fazendo a sua parte. Passo Fundo tem 167 anos de vida. É a primeira licitação feita em transporte público. Então, parabéns ao Executivo, que deve ter a colaboração, sim, desta casa. Portanto, é importante essa licitação. Nem tudo vamos acertar, mas nós estamos no caminho certo. Tá? Então, voltam a outro ditado popular. Se essa onda pega, então vamos devagarzito. Pois não, vereador? Se esta onda pega... Vereador João Pedro, importante também dizer... melhor a internet. Estamos gerando muito conflito aqui dentro desta casa. Cuidem, nós temos 3 anos e meio ainda. Vamos construir, não façam confusão. Vereador. Vereador João Pedro, bem rápido. Eu também não falei na tribuna. Todo o esforço que o Executivo Municipal está fazendo para realmente que dê certo a licitação. Ontem foi exemplo que todos os secretários aqui ajudando, trabalhando. Próximo inscrito, vereador. Próximo inscrito, vereador Iriel Saquete. Vereador Rafael Colucci, presidente em exercício dessa casa, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha presencialmente, também quem nos acompanha pelas redes sociais. Infelizmente, a gente tem que vir aqui falar do acontecido ontem na audiência pública. Eu até no início, quando eu cheguei e vi casa cheia, fiquei feliz porque algumas outras audiências públicas nós não tinha tantas pessoas, casa vazia. E parabenizei por nós estarmos com casa cheia, porque é um debate importante, um edital que vai trazer a licitação do transporte público por mais de 20 anos aqui para a nossa cidade. E aí a gente reclama, ou às vezes as pessoas vêm aqui e falam, ah, vocês estão falando lá de cima, enquanto eles estão brigando, as coisas estão acontecendo. Mas foi exatamente o que aconteceu nesse plenário aqui ontem. Não todos, mas uma parte. Trouxeram pessoas, né, e até me perguntaram aqui, ah, não pode fumar? Não, fumar aqui dentro não pode, tem até placa. Mas se talvez o projeto do vereador Gil tivesse sido aprovado, ou talvez tivesse que fazer o toxicológico para vir aqui, talvez tinha gente que não ia falar e muito menos entrar. Já começa por aí. Segundo, que, Miquel, por gentileza, coloca a foto. As pessoas vêm falar do edital onde a gente tem que avançar, que a gente tem que trazer sugestões. Que tipo de sugestão que a gente vai receber numa audiência pública? O que ele quis passar com isso? O quê? Não existe. O cara vinha aqui, numa audiência pública, remeter para o vereador que está aqui falando. Dessa maneira, infelizmente, a gente não vai ter outra audiência pública. E talvez, duvido muito que tivesse uma coisa boa para somar na audiência pública, por fazer esse gesto, perdeu a oportunidade do momento, um tempo único da edição, e nem de ônibus possivelmente tenha vindo, vereador. Realmente é uma lástima o que aconteceu ontem, inclusive ouvindo gente gritando, ah, tarifa zero. Aí quando falam em votar o subsídio, quando falam em subsídio é contra. Então me apresenta o cálculo, me apresenta de que maneira que vai ser feito a tarifa zero se não apresentar subsídio. Particularmente, votei contra o subsídio da forma que ele foi apresentado. Mas se quer falar em tarifa zero, tem que aceitar subsídio,
porque não tem calculadora mágica ou também não tem recurso suficiente. E também não respeitaram nem as pessoas das empresas que vieram aqui para poder avançar num debate. Lhe concedo a parte, vereador Rafael. A minha intenção era isso, explicar que tudo que se discute aqui acresce no preço da passagem. E é isso que nós estávamos discutindo e buscando alternativas de como seria viável fazer isso. Mas a interpretação, né, foi errônea e virou o que aconteceu aqui, todos presenciaram. Isso aí, o que a gente tem que fazer é um... Muito bem. Vereador Gil Krug, presidente dessa casa. Bom, presidente, realmente, hoje que temos tempo para utilizar essa tribuna, lamentável que essa casa presenciou ontem à noite. Algo de extrema importância que irá redigir, que irá regrar 30 anos do transporte público no município de Passo Fundo. É algo de extrema importância. 20 prorrogável por mais 10 são 30 anos. E essa casa tinha que ter escutado a população, levado demandas, discutido com o executivo, que estava com todo o corpo técnico aqui, pessoas com experiência no ramo do transporte estavam aí, tinham representantes da empresa, tinham instituições, e não se teve isso. Se teve desrespeito, maroteza, e, infelizmente, foi o que a casa se teve. Maroteza, tinha uns moleque maroto aí, tinha uns moleque maroto. O vereador Douglas Pereto trouxe muito bem uma frase aqui, aonde repercutiu o que muitas vezes instituições, estados políticos fazem. Utilizam alguns grupos políticos com massa de manobra, com o intuito de ganhar força política, a fim de assustar, de atrocidar. Eu acredito que mais é para tirar um videozinho, umas fotinhos e postar like na internet. Acredito que seja mais para isso. E, infelizmente, quem perde com isso é a outra parte do grupo que está querendo construir políticas públicas. Questão do ar-condicionado nos ônibus era algo que poderia ter sido debatido, ser levado. O edital vai sair como se tem algo opcional. Imagina 30 anos tu andar sem ar-condicionado. As mudanças climáticas, a casa faz um trabalho fenomenal. O vereador Felipe tem uma frente parlamentar que faz um trabalho fenomenal, aumentando 3 graus a temperatura daqui de 5 anos, e tu vai andar num ônibus sem ar-condicionado. Isso é muito triste, a casa não teve oportunidade de fazer isso. Vamos cortar o subsídio, Rufa? A passagem vai a 8 pila. Não, mas vamos dar o subsídio uma menos, vamos cortar as linhas. A casa podia ter feito isso ontem, levado opinião, sugestão executiva, mas não fez. Ficaram desaforando, ficaram gritando vereadores que estão aqui, porque aqui ninguém chegou aqui por acaso. Não foi indicação, não foi indicação. Todo mundo que tem seus direitos políticos coloca seu nome e está com as condições eleitorais em dia, ganha voto, está aqui. É simples. E todos têm que ser respeitados. E daí vem meia dúzia aí querendo gritar, achando que não tem representatividade. Se eles votarem em alguém ou não votarem em alguém que está eleito aqui, eles têm que, no mínimo, respeitar. E é isso que tem que se ver. Isso é lamentável, vereador, mas uma coisa que eu digo aqui e marco para toda a população, independente de meia dúzia de acéfalo, comedor de maconha, retardado, que vem aqui, eu não deixo de trabalhar e fazer a maior política pública o melhor para a minha cidade. Porque eu cheguei aqui, não foi, por sorte, não caiu do céu, a minha vaga foi conquistada com muitos 4 anos de trabalho aqui, isso que me levou para uma reeleição firme e forte. Muito bem, vereador Gil. Vereador Gilmar Joel Fuga Júnior. Faltou o Júnior. Gilmar Joel Fuga Júnior, grande vereador Gilmarzinho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, comunidade que nos assiste. Cada colocação que foi mencionada nessa tribuna, ela nada mais reflete do que muitas vezes acontece dentro desse plenário, a falta de educação de parlamentares com os outros parlamentares que pensam em estreitos diferentes. Cada um tem uma história conquistada, regada, plantada e colhida. Como diz o velho sábio, a gente colhe o que a gente planta. Eu me permito dizer que aqui nunca desrespeitei nenhum parlamentar, como já falei, mas também não atravesse o meu caminho, porque eu não corro de uma boa briga. Construir o parlamento, construir o Senado, a Câmara Estadual, Federal, é sim para poucos.
porque nem todos têm preparo para contribuir na discussão da política pública que constrói, que transforma e que melhora a vida das pessoas. Enquanto se infla egos, enquanto continuar com a ideia de que eu tenho razão e tu não tem, eu sou o dono de toda a verdade e a tua verdade não é verdade porque é mentira, nada consegue se construir. Cansamos de caminhar, vereador Colucci, sobre as ruas da Universidade de Passo Fundo, onde nós fazíamos campanha para o Diretório Central de Estudantes. Às vezes, nós tínhamos que sentar e tomar água, porque nós estávamos cansados, vereador Mandioca, porque havia práticas que desconstruíam as nossas faixas, haviam práticas que desconstruíam os nossos materiais, nós tínhamos que voltar e repor esses materiais para fazer um processo democrático de forma organizada e apresentar a melhor proposta. Construir política não é desrespeitando o colega que pensa diferente. Essa casa é uma casa democrática. A manifestação dos colegas, não, a manifestação do povo ontem, ela é legítima perante a democracia. O que se discute aqui é a forma com que ela é colocada. O que se discute aqui é a forma com que ela é provocada. E eu me sinto responsável, sabe por quê? O momento que eu estive com o senhor no Diretório Central de Estudantes, eu nunca escondi que fui de esquerda, e sou de esquerda. Mas, vereadora Marina, a nossa esquerda está esfalecida, vereadora Eva. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos ao poder, nós paramos de preparar as nossas bases. Eu sou do tempo que na União da Juventude Socialista, nós sentávamos no sábado de tarde para aprender sobre regamento e regimento do partido. Nós sentávamos para aprender sobre história e nos prepararmos com conteúdo para fazer o debate de forma respeitosa e democrática. E hoje, não é porque o rapaz é mal educado, Colucci, é porque os extremos acusatórios chegaram a um limite que só falta pautar a agressão, que como poderia ter acontecido ontem. O que tem que se respeitar aqui é as formas de pensar. Muito bem, vereador Gilmar, só já que Vossa Excelência colocou, lembrando, né, vereador Gilmar de esquerda e nós de direita, e construímos uma bela caminhada por 5 anos na Universidade de Passo Fundo, sem nenhum ato de baderna. Próximo inscrito, vereador Felipe Manfroy. Boa tarde, presidente Colucci, colegas vereadores. Ainda dentro dessa seara, né, desse assunto também, quero só falar que todos nós temos que respeitar a posição, as ideologias de cada um, mas sempre com respeito, né, vereador Rafael? Eu vou só esperar um pouquinho o pessoal se acalmar um pouco. Obrigado. Então, acho que a política deve ser feita realmente com respeito, e seja esquerda, seja direita, eu respeito todo mundo, respeito mesmo, e também espero ser respeitado aqui nesse parlamento, né? Ontem também fiquei um pouco triste com os acontecimentos, mas acho que era um lugar importante aqui a audiência pública, né? Mas espero que ela tenha servido realmente para recebermos sugestões e encaminhar esse processo licitatório tão importante para a nossa cidade. Mas eu quero falar aqui, Miqueias, por gentileza, da última sexta-feira, onde eu estive junto com o presidente Gil Krug, no anúncio desse importante investimento do município de Passo Fundo, de 13 milhões de reais para as obras no Distrito Industrial de Invernadinha. É o Distrito Industrial lá onde fica a empresa Kuhn, a empresa BH, várias outras empresas, né? Um distrito industrial muito importante na nossa cidade. E esse momento do anúncio da obra foi lá na empresa Kuhn, fomos muito bem recebidos lá, né? Na presença também do nosso sempre prefeito, deputado federal Luciano Azevedo, várias autoridades, vários secretários municipais. E eu quero destacar aqui o trabalho do prefeito Pedro, que conduz esse projeto com uma visão de futuro, e reconhecer a atuação do nosso deputado federal, Luciano, que ficou menos de 2 anos no cargo de deputado, 1 ano e meio, se não me falha a memória, e ajudou muito o Passo Fundo. Essa obra tem 7 milhões de recursos de emendas do deputado Luciano, e os outros quase 7 milhões aqui é de investimento do município de Passo Fundo. São quase 5 quilômetros de pavimentação, drenagem, calçadas acessíveis, sinalização, além do alargamento e correção das vias estratégicas, que traz mais segurança, mobilidade e também competitividade para as empresas instaladas lá no distrito, e melhorias de condições também para os funcionários que lá trabalham, né? Então essa é a foto aí da obra, né, que marca o início da obra, né? O presidente Gil esteve lá, o assessor do governador Eduardo Leite,
o empresário Erasmo Batistello, o secretário Rubens e o engenheiro Ramon fizeram a explanação lá de como vai ser essa obra. Então, parabéns à equipe técnica da Secretaria de Obras, secretário Rubens, prefeito Pedro, deputado Luciano e todo mundo envolvido nesse grande investimento. Vereadora Eva. Vereadora, obrigada pela parte. Só tirar uma dúvida com o senhor. Esse valor é de emenda parlamentar do ex-deputado Luciano Azevedo ou é do Ministério das Cidades, intermediado pelo deputado, então deputado federal Luciano Azevedo? Porque eu estou com essa dúvida e a informação que eu tenho é que ele intermediou via Ministério das Cidades. Se a senhora, foi uma intermediação do deputado Luciano, se talvez eu me... Isso. Obrigada, vereador Felipe Manfroy. Vereador Evandro Meirelles, Vossa Excelência tem 3 minutos para comunicação de vereador na tribuna. Muito boa tarde, colega vereadora Ana Cristina Munareto, que está nas conduções dos trabalhos da sessão. Minha saudação especial aqui aos colegas vereadores e vereadoras e também ao público aqui presente. Muito bem, sobre ontem, audiência pública sobre a licitação do transporte público de Passo Fundo. Uma vergonha para nós, parlamentares aqui, o que aconteceu ontem. Um desacato, falta de respeito, né? Falta de diálogo e o principal. Eu estou há 9 anos aqui como vereador e tenho uma coisa para dizer para vocês. Tudo o que acontece aqui, sai lá fora, todos os 21 vereadores são desgastados. E ontem eu vi e presenciei colegas induzindo plateia para desacatar os vereadores. Isso não pode, minha gente. Então fica aqui o meu conselho aos colegas para ter um pouquinho mais, vamos maneirar na forma de fazer a sua política, não aproveitar meia dúzia de crianças, de jovens, aqui para fazer politicagem em cima de um assunto que é muito importante, porque ontem quem tinha que estar aqui eram os trabalhadores que usam o coletivo urbano, e não estava aqui. Não tinha 10 pessoas que usavam o coletivo urbano aqui. E a maioria daqueles que estavam gritando e berrando ali, e parabenizo o colega vereador Rafael Colucci, que foi para o embate e rebateu, né? Isso aí não se faz. Não se faz contra o parlamento, né? Uma falta de respeito. Mas aqui, quero aproveitar também toda a reivindicação, todo o diálogo, tudo que vem para nós temos que construir com diálogo. E também temos que ver o que já foi feito, meu líder Ronaldo Rosa e João Pedro Nunes. Luciano Azevedo botou e fez licitação pública. Não deu porque teve impugnação através da justiça. Parabéns ao prefeito Pedro Almeida, que tem a coragem de pegar um tema desse e fazer o estudo, trazer para cá, fazer audiência pública e encaminhar aí a licitação do transporte público. Poderia muito bem a administração pública empurrar com a barriga e não fazer nada, deixar quieto, mas não, está tendo ousadia. Então, parabéns, prefeito Pedro Almeida, parabéns aos secretários que estão todos envolvidos para que aconteça. Então, nós temos que construir junto. E eu aqui, ontem, através do que o procurador Giovanni Corralo falou, que eles estavam aqui para ouvir e construir ideias, ouvir sugestões. Nós temos muitas coisas para fazer em Passo Fundo em questão de mobilidade urbana e para melhorar o transporte público de Passo Fundo. Nós temos que fazer elevada, nós temos que fazer corredor de ônibus, temos que fazer faixa preferencial, né? Mas uma delas que eu trago aqui e defendo, e tomara que seja feito, é a questão do corredor de ônibus. Isso vai facilitar, isso vai agilizar o transporte público de Passo Fundo e é isso que nós precisamos. Então é uma das bandeiras que eu defendo aqui. E uma das coisas importantes, o subsídio. Se não é o subsídio, nós pagamos a passagem. Obrigada, vereador Evandro Meirelles. Vereadora Eva Valéria Lorenzato, Vossa Excelência tem 3 minutos de comunicação de vereador na tribuna. A audiência pública de ontem, com toda certeza, uma audiência histórica para Passo Fundo. Quero destacar desde já e parabenizar os estudantes que se organizaram, me surpreenderam, entregando mais de 1.000 assinaturas com pedidos aqui, entregue durante a audiência, demonstrou a organização e a luta de quem está no dia a dia, de quem mora no Záquia e não tem linha de ônibus para ir estudar na UPF, gente. É isso que nós temos que debater aqui, colegas vereadores e vereadoras. Se as partes
fizeram alguma coisa aí que desrespeitou, eu fiz o meu pedido para a mesa aqui. Eu, no meu entendimento, tinha que ter sido suspensa a audiência, e se resolvesse a situação, não deixar piorar, porque os estudantes estavam aqui também exercendo o seu direito democrático, assim como o vereador no uso da sua tribuna. O erro foi não ter suspendido a sessão naquele momento ali. E não ficar se desaforando aqui, mas parabenizar os estudantes que vieram aqui chamar a atenção da sociedade para o descaso com o transporte público. E esta informação que uma estudante deu aqui, que está gravado, de que não tem linha do ZAC para o PF, isso aí é um absurdo e demonstra o quanto essa casa tem responsabilidade. Os vereadores eleitos pelo povo e principalmente os da base do governo Pedro. E olha, gente, naquele pouco tempo, eu diria até um fiasco, daquela apresentação de uma pessoa que não teve a capacidade de vir aqui numa audiência pública apresentar os tais de estudo de dados que fizeram. Eu vou tentar descobrir aí nos portais se receberam dinheiro público, porque aquela apresentação ali tinha uma hora que eu enxerguei Glorinha. Não vi Passo Fundo, não sabem dizer a média de uso dos ônibus da Coleurb, uma apresentação que eu diria até que é preparada para ter impugnação no edital. Eu acho que isso aí, sinceramente, eu parto sempre do pressuposto da boa-fé, mas aqui escancarou ontem, escancarou. Eu, em pouco tempo, fiz diversas anotações aqui dos absurdos, desde ar-condicionado opcional, não tem Wi-Fi. Gente, olha aqui, frota atual, 90 veículos, linhas variantes, 65 da Coleurb, a Codepas tem 7 variantes e 7 principais. São dados importantes para a gente ver o absurdo desta proposta de edital. Isso aí é um projeto da prefeitura. E aí, comunidade, quero deixar um convite. Nós temos no site do PT um estudo aprofundado sobre tarifa zero. Quem financia a possibilidade...